Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos nós. Bom, na continuidade então da aula passada que nós nós falamos, dos dois reformadores ou do pós-reforma, não pós como se já não tivesse ou que tivesse longe e tivesse acabado e agora eles iniciaram, não é nesse sentido. Eles só deram a continuidade. Então Martinho Lutero foi, o pivô, como a gente falou. Depois vieram o Ulrico Zwingli, o João Calvino. E o terceiro, que eu disse que ia falar no início desta aula, que é o John Knox. Então, John Knox, após Martinho Lutero, esse é o terceiro vulto da história aqui que aparece com mais destaque. Houveram outros também, como eu disse, Philippe Melanchthon, por exemplo. O próprio Martinho Lutero vai falar do Philippe Melanchthon, vai dizer assim, que ele de fato era um teólogo, um teólogo assim, muito mais refinado do que o Martinho Lutero. Martinho Lutero se julgava um teólogo rude, um briguento, um rude polemista, essa é a frase que ele usa. Eu sou um rude polemista. O Philippe Melanchthon, essas são as palavras do Martinho Lutero. Philippe Melanchthon é como uma das belezas do jardim, umas flores belas do jardim de Deus, falando a respeito da diferença deles dois, da questão do teólogo. Então o próprio Martinho Lutero fala desse Philippe Melanchthon, mas a gente nem tratou dele aqui, mas houveram outros, como eu disse. Mas vamos falar do John Knox, um pouco resumido, porque eu quero passar ainda para vocês aqui os 5 pilares que a Reforma Protestante ela foi erigida, John Knox, ele nasce em 1513 e ele morre em 1572. É chamado de o pai do presbiterianismo. Olha só, então os presbiterianos vieram aqui do John Knox, naquilo que ele ensinou, propôs. Então é a igreja presbiteriana como nós conhecemos hoje, pelo menos a raiz é em John Knox. Educado na Universidade de Glasgow, implantou a reforma na Escócia, onde foi preso pelo exército francês, trabalhando 19 meses como escravo nas galés militares francesas, até sua libertação em troca de prisioneiros. Então foi perseguido também pelos franceses, enquanto João Calvino também lá em Genebra, o Ulrico Zwingli também, eles foram perseguidos. O John Knox não foi diferente. Eduardo VI, que era o rei da Inglaterra na época, ofereceu para ele, para o John Knox, o bispado, um cargo muito importante na Igreja Católica, que era uma espécie de um supervisor, naquele momento, para comprá-lo, como outros fizeram, como fez lá o Papa na época do Jerônimo Savonarola na Itália. Então eles tentavam negociar, não conseguiam ir com eles, não conseguiam eles não tinham como, amados, refutar esses homens, porque eles usavam a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, enquanto a Igreja Católica cheia de dogmas, cheia de ensinos que foram sendo introduzidos ao longo da história, mas que não tinha base nenhuma nas Escrituras Sagradas. Então esses homens, eles estavam com a verdade. Então o que os outros podiam fazer? Comprá-los, ameaçá-los, persegui-los, torturá-los, É isso que eles conseguiam. E o que fez o Eduardo VI, que era o rei da Inglaterra na época, ofereceu para ele lá um cargo de liderança, para ver se ele aceitava aí a corrupção. Mas ele preferiu ser um capelão, um capelão comum. Mas com a ascensão de uma outra rainha, chamada de Maria Tudor, ela foi apelidada de Maria Sanguinária, só para a gente entender aqui, no trono inglês. Aí, então sim, o John Knox, ele teve que fugir da Inglaterra,
E aí foi pastorear um grupo de exilados lá em Frankfurt, na Alemanha, né? John Knox também esteve com Calvino em Genebra. Então olha que interessante que eles aqui se comunicaram e tiveram contato, João Calvino e John Knox. E eles trabalharam arduamente para implantar reforma no país deles lá, né? E homens piedosos passavam noites em vigília, em oração, e eles clamavam a Deus, eles eram apaixonados, eles não eram homens apenas das letras, né? Homens eruditos, homens teólogos no sentido acadêmico. Esses homens também, eles reuniam, né, a vida piedosa, a vida de oração, eram homens apaixonados por Deus, pela comunhão com o Espírito Santo, né? Então esses homens de fato eles entenderam e eles conseguiram viver essa dupla virtude do cristianismo ou do evangelho, ou seja, essa aplicação profunda ao estudo bíblico, né, a seriedade com a Bíblia e a vida devocional de oração, né, de jejuns, enfim, essa vida onde eles desfrutavam da comunhão com o Espírito Santo, como é recomendado a todos nós também. E é interessante que tem uma frase muito famosa dele aqui, ou uma oração, né, que foi destacada, que ele orava assim: ó Deus, dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Olha só a expressão, né, da paixão, do amor pelas almas perdidas que esse John Knox tinha. E a gente lembra de Raquel lá no Antigo Testamento, né? Dá-me filhos e não morro, né? No desespero. E aqui eram filhos espirituais. Esses homens, e especificamente como a gente está falando aqui do John Knox, eles tinham um grande amor, uma grande paixão pelos perdidos. Em 1560, o parlamento escocês, orientado pelo próprio John Knox, começou a obra da reforma, pondo fim ao domínio do Papa sobre a igreja escocesa. Então olha que coisa interessante. Declarando ilegal a missa e revogando todos os decretos contra os hereges. Ou seja, essa última rainha, né, tinha colocado como sendo de fato lei, era oficial, a proibição do protestantismo, e com perseguição, prisões e morte. Aí o John Knox, aí essa rainha ela morre, né? E então ele volta para o país e aí ele propõe então para o parlamento, ele consegue conduzir esses homens para que eles revoguem essas leis, para que não seja mais criminalizado o protestantismo, e eles começam então a fazer uma grande reforma na igreja escocesa. E lembrando que todo o país do mundo era católico, a igreja católica era a única e a igreja oficial de todos os países. A reforma foi quebrando isso, né? Então aconteceu aqui também na Escócia, tá? Então assim, a partir de 1560, a igreja escocesa deixou de ser católica e tornou-se presbiteriana. Olha que coisa interessante, né? Então a igreja oficial como nós temos hoje, por exemplo, na Inglaterra, não é a igreja católica, é a igreja anglicana, né? Que a anglicana ela também deriva do movimento da reforma, tá? Então na Inglaterra hoje nós continuamos tendo, embora, né, não tenha aquela expressão como teve há anos, há décadas, há séculos atrás, mas ainda a igreja oficial da Inglaterra ela é católica, ela é anglicana. Apesar, meus amados, minhas amadas, o Paulo não está aqui, mas acho que ele deve estar lá só ouvindo, né? Paulo Pedro, quando o cara é muito crente, leva o nome de 2 apóstolos. Então, eu só fui André, e olhe lá, viu? André é aquele que é bem desconhecido, né? Mas também com o irmão que tinha, Pedro, quem que ia se destacar com Pedro como irmão? Mas vamos lá, amados. A gente percebe aqui, então, que esses 3 homens, né, esses 3 homens usados por Deus após Martinho Lutero, deram continuidade à reforma nos seus países, então, França, Inglaterra e Escócia, né? E depois eu vou mostrar para vocês, é possível que na próxima aula, no nosso retorno, ou acho que na outra, acho que daqui 2 aulas, né, vou mostrar para vocês as raízes que nós temos, né, onde a gente vai perceber qual o caminho, né, ou que desdobramento tiveram, quais igrejas surgiram. Por exemplo, nós temos lá, se não me falha a memória, 3 raízes, tá, principais: França, Alemanha e Inglaterra, né?
Então, da França, derivou tal, tal, tal e tal denominação. Aí a gente vai fazer isso até os dias de hoje. Vai ser bem interessante, né? Então, a Alemanha, nós temos tal, tal, tal e tal até os dias de hoje, né? Quais igrejas nós temos no Brasil, né, que vieram aqui da Alemanha? Quais igrejas que nós temos no Brasil, as denominações, a sua árvore genealógica, que veio lá da Inglaterra, que veio lá da França. Então, eu acredito que vai ser muito interessante para a gente entender, né, toda essa trajetória histórica, esse caminho histórico aí, tá? Então a gente percebe que cada um desses homens tiveram essa enorme contribuição. Bom, os princípios básicos, né, da Reforma, o que todos seguiram, desde lá de Martinho Lutero até esses homens aqui, quais foram os pilares, os 5 pilares que colocaram para ser base mesmo, né, da Reforma Protestante. A Reforma, ela deitou por terra, então, os postulados católicos romanos, né? Ou seja, todos aqueles dogmas, isso tudo foi rejeitado, refutado, porque não havia nenhum apoio bíblico doutrinário, né, para sustentar purgatório, adoração a Maria, aos santos, relíquias, indulgências, a autoridade papal, enfim, tudo aquilo que a Igreja Católica tinha construído, né, como seus dogmas ao longo dos séculos, isso tudo foi refutado pelo protestantismo, porque, como eu disse, não havia nada nas Escrituras que desse apoio a esses ensinamentos aí, tá? Então eram de fato heresias. E a gente vai sintetizar então aqui, né, as ênfases na Reforma em 5 pontos distintos, tá? Então, primeira, são expressões, inclusive, latina, né? Do latim, melhor dizendo, é latina, mas do latim, e é lógico que eu vou traduzir para o português, né? Mas são chamadas de 5 solas. 5 solas, né? A palavra solas quer dizer só, tá? Então, 5 solas. Vou falar aqui todos, depois a gente vai falando aqui, explicando o que é um por um, tá? Então, sola scriptura, né? Com P mudo mesmo. Se vocês quiserem, depois eu digito tudo isso aqui, eu mando no grupo lá. Se não der para anotar aí, não se preocupe, mas se quiser, vá anotando. Sola scriptura, né? Que traduzindo quer dizer só as escrituras, né? Um pilar. Segundo pilar, sola fide, só a fé. Terceira, sola gratia, né? Que traduzido é só a graça. Sola Christus, só Cristo. Soli Deo glória, só a Deus glória. Então, nesses 5 pilares foram levantados, né, todos os ensinamentos da Reforma, tá certo? E aí a gente vai ver um por um aqui o que quer dizer. Então, os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras, a gente vai falar da sola Escritura, né? Eles reafirmaram então que só as Escrituras têm autoridade, é o único texto autoritativo, né? O único texto que nós, discípulos de Cristo, temos para conduzir a nossa vida, é a nossa única regra de fé e prática, né? Essa é a expressão que foram usadas, a única regra de prática mesmo, de fé e de prática, são as Escrituras Sagradas. Nós não temos nenhum outro escrito em pé de igualdade que possamos pegar como referência para afirmar coisa alguma a respeito da nossa fé, tá? Então, essa é a afirmação só as Escrituras. Eles reafirmam a supremacia das Escrituras sobre a tradição. Então, a tradição religiosa, a tradição de uma denominação, não pode estar em pé de igualdade, nem muito menos ser mais, né, ter mais autoridade do que as Escrituras Sagradas. Então a gente sabe que várias denominações hoje, elas têm tradições que nem sempre, ou muitas vezes, elas não têm apoio direto nas Escrituras Sagradas. Vou dar alguns exemplos. Tem igreja que celebra a ceia lá com pão sem fermento e vinho mesmo, vinho, né? Vinho. Outras, lá um pão lá do mercado e um suco maguari. Suquinho maguari que é o melhorzinho, né? Que tem cada suco que eu já tomei na ceia. Minha nossa. Quase que eu falo outra coisa. Minha nossa, porque entenderam, né? Um dia o irmão errou, né? Que ele se empolgou. Ele falou, minha Nossa Senhora. E todo mundo falou, minha Nossa Senhora dos evangélicos. Então ele saiu por aí.
Tem tudo também, porque vai que tem essa aí também, né? No Brasil a gente conta cada coisa. Essa eu não sabia, hein, professor? Olha aí, o Paulão agora se manifestou, tá vendo? Ó? Ele tava lá escondidinho, ó. Só fui falando. Paulo, não é fácil não. Então. Eu tô no trânsito. Ah, tranquilo. Mas tá ouvindo aí, tá ótimo. Gostei dessa. Então o que acontece? Desculpa interromper, professor. É o último do ano, glória a Deus. Ô, mano, bora junto. Coisa boa. Eu tô igual o seu xará, o Paulo, né? Ouvindo uma voz e não vendo ninguém. Mas tá bom, me contento com isso. Mas não é que tá escuro no carro aqui, professor. Não vai dar pra ver nada aqui. Tranquilo, meu irmão. Sabendo que você tá me ouvindo aí, pra mim é muito bom. Fica aí, não saia não. Vá-se embora não. E quiser se manifestar também, fica à vontade. Então vamos lá, queridos. Vou falar bobagem, eu perco o raciocínio. Eu tava falando que... Não, agora eu retomei. Retomei aqui. Agora vim no espírito de novo. Saí na carne, mas... Então, tem, né? Celebra lá, por exemplo, né? Dessa forma, não, o pão tem que ser sem fermento, tem que ser assim, não pode ser bisnaguinha, pode ser, né, feito assim, pode ter tais instrumentos na igreja, não pode ter tais instrumentos na igreja, olha, a gente precisa usar harpa cristã, um cantor cristão, né, o inário, não, a gente não usa isso aqui, a gente vai cantar as músicas aqui com a banda e tal, são coisas que são muito mais, diz respeito muito mais a tradições daquela denominação específica, e muitas vezes de comportamento cultural, porque a igreja absorve a cultura que ela está inserida, né? O grande problema é muitas vezes achar que quem não faz exatamente daquela forma, muitas vezes está pecando, está errando ou fazendo coisa errada. Nem sempre. Ou na maioria das vezes, na verdade, não está. São muito mais expressões da cultura, expressões de gostos, né? Um dia nós estávamos em alguns pastores, inclusive, em uma aula de teologia, e eu perguntei qual é a música que Deus gosta. Qual é a música que Deus, assim, quando a gente toca, ele fala, não, essa aqui vocês acertaram, hein? Será que é o forró? Será que é o rock? Será que é o samba? Será que é o funk? Eu disse, não, funk não pode ser, jamais. Mas pode ser o forrozinho? Um triângulozinho, uma sanfona? Porque ninguém tem problema, né? Principalmente em São Paulo, na região que nós estávamos lá, embora São Paulo, mas assim, majoritariamente a população ali, Zona Leste, Guarulhos, né, irmã Joselma? A irmã sabe muito bem disso. Nordestino lá é o que mais tem. Paulista que a gente não encontra em São Paulo mais. Então eu falei assim, mas ninguém tem problema então com forrozinho, sanfona, triângulo, tá tudo de boa? E se tiver um pandeiro também, dependendo da igreja também, não tem problema, né? Então assim, aí eu tentei conversar com eles e mostrar, falei, não, mas isso aqui é muito mais gosto nosso, preferência nossa, né? Tradição mesmo, cultural, do que questão bíblica. Então a gente não pode confundir essas coisas, né? Então, só as escrituras que de fato têm autoridade para falar aquilo que é vontade de Deus e tem um bocado de coisa que elas são periféricas, elas de fato não têm apoio na Bíblia. Eu, por participar de uma comunidade de fé que tem tal tradição, é claro que eu não vou ficar brigando ali, porque é uma tradição, eles acostumaram a fazer daquela forma, né? Se usa calça, se não usa calça, se usa brinco, se não usa brinco, se o cabelo pode ficar colorido, roxo, amarelo e 3 cores de uma vez só no cabelo, se a mulher pode ter cabelo curto, se o homem pode ou não deve usar terno, essas coisas, amados, isso diz muito mais respeito à tradição local do que às escrituras. Então tem muita coisa que é tradição da igreja, né? Claro que a gente não vai congregar numa igreja tendo preferências para ficar brigando ali, porque aquilo não faz diferença alguma. Então a gente precisa ter muito cuidado nessas questões aí, a gente precisa ter maturidade em saber ser flexível e maleável com os nossos irmãos que muitas vezes não têm as nossas práticas, né? Culturais, tradicionais, não pertence à minha denominação. Vou dar só um exemplo. Os irmãos batistas, por exemplo, eles não são abstêmio, né? Ou seja, bebem lá um vinho. Os irmãos pentecostais, assembleanos, nem pensar. Vinho nem nascer, nem em lugar nenhum, né?
Então isso é muito mais cultural do que propriamente uma questão bíblica. Não deve buscar apoio na Bíblia, as Escrituras não vão dar apoio para essas questões. Muitas vezes o que acontece? Por causa de uma tradição, os irmãos fazem uma leitura bíblica tendenciosa para defender a sua tradição, mas a gente precisa ser honesto. Vou dar um exemplo, na Alemanha, tá? Os irmãos, lá, nossos irmãos salvos, servos de Deus, discípulos de Cristo, a bebida para eles, a cerveja é comum, é normal. No Brasil já não, né? Mas na Alemanha sim, a cerveja na Alemanha é um suco que eles desde criança eles tomam. Nós estamos falando de embriaguez, a gente não está falando de uma pessoa ser descontrolada, ser dominada por um vício, nada disso. Eu estou falando de tradições e, aliás, tudo equilibrado, né? Tudo muito equilibrado. Mas olha só, na Escócia, por exemplo, os irmãos andam lá que nós chamamos de saia. Para nós, a vestimenta deles é uma saia, aqueles tradicionais escoceses mesmo, né? E tal. Então, para nós é um escândalo. Imagina só um irmão, por mais que a saia dele fosse de grife, a gente ia ficar assim meio assim, né? Por mais que fosse assim uma saia da hora. Mesmo assim, o irmão chegando de saia na igreja, o negócio ia escandalizar, não ia? Mas percebam que são questões muito mais culturais do que, né, doutrinária. Então é isso que eles chegaram à conclusão. Que o problema, pastor, sim, quando usam isso, é para atrelar isso aí à salvação. Tá? Você vai fazer isso, se você não fizer, você não agir assim, se você não vestir tal roupa, você não vai ser salvo. Isso A gente sabe que sempre cabe em toda ocasião o bom senso, né? O bom senso eu acho que é por onde a gente caminha, o bom senso, né? Então, seja na questão da bebida, seja na questão dos instrumentos, seja na questão das roupas, seja em qualquer questão, o bom senso, o equilíbrio, a modéstia, a simplicidade, né? Ela sempre é bem-vinda e ela sempre cabe, né, na vida dos discípulos de Cristo. Então, na verdade, tudo nós podemos dentro, tudo assim entre aspas, né? Vocês estão entendendo, né? Tudo aquilo que a Bíblia não reprova diretamente e diz respeito muito mais aos nossos gostos, preferências, tradições, enfim, tudo que nós estamos discutindo aqui. Então, cabe no equilíbrio, né? Na modéstia, na moderação, na temperança, tá certo? Mas aí a questão é que havia muitas tradições, como há hoje também muitas tradições, né? E não tem problema nenhum se uma comunidade de fé ela concordou, de repente, né, a gente não vai ter aqui tal instrumento, tudo bem. Então, se a comunidade de fé concorda, sirvam a Deus. O mais importante não são essas coisas, é o caráter, né? É a vida de santidade, é a vida de amor, é a vida de comunhão de fato, né? É a vida em Cristo. Então, isso que importa. As outras coisas são acessórios, penduricalhos, né? São coisas, são periféricas, como eu disse, que, como a irmã Cláudia ela citou aqui, não influi na salvação, não interfere no caráter, né? Não mancha o testemunho de um cristão por conta de algumas coisinhas, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui, né, só uma pinceladinha, senão não dá tempo de eu falar de muita coisa desses 5 pilares, mas desse primeiro aqui. Então, é a única regra de fé e prática, né? A palavra de Deus ela é inerrante, infalível e suficiente. E esse foi o ponto. A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência, isso que eu acho interessante também, podem ser aceitos se não tiverem base na palavra de Deus. Então, muitas doutrinas, elas são criadas a partir de experiências pessoais. Isso é muito complicado também. Então, infelizmente, eu digo nós porque eu me considero pentecostal, moderado, né? Bebo pouco do Espírito, assim, não me embriago muito não. Então, como eu disse aqui da moderação, não é? Eu no Espírito não. Então é só assim, mas eu sou um pentecostal, acredito nos dons espirituais, aquela coisa toda e tal, experimento, gosto, busco, desejo, né? Enfim, mas a experiência pessoal, e principalmente nossos irmãos pentecostais, muitas vezes, por causa das suas experiências pessoais, são criadas doutrinas em cima disso. E isso é muito perigoso. Eu não duvido da experiência pessoal, não só porque eu as experimento e as experimentei, porque a Bíblia ela vai mostrar de fato que há essa questão das experiências pessoais, né?
seja línguas estranhas, sejam visões, sejam sonhos proféticos, enfim, né? Aquilo que a gente já sabe do movimento pentecostal. Só que sonhos, revelações, essas coisas todas, ou profecias individuais, quando você coloca isso em pé de igualdade com as Escrituras, é muito complicado. Todas essas manifestações precisam estar debaixo daquilo que a Bíblia ensina. Então não pode haver nenhuma dessas supostas manifestações espirituais, não pode haver nenhum ensino que a Bíblia já não tenha revelado. Esse é o ponto de só a Escritura, só as Escrituras. Então que Deus se manifesta, né, por esses meios, fato, não tenho dúvida nenhuma, biblicamente falando e nas nossas experiências pessoais. Mas eu não me baseio na minha experiência pessoal, né, para criar nenhuma doutrina do que a Bíblia já não tenha falado. Então, inclusive, a própria Bíblia fala isso, né? Havendo profecia, os outros julguem, né? A igreja julgue. Então, para ver se de fato o que o fulano está falando aqui, a Bíblia também ensina. Porque não pode haver nenhuma fala, supostamente, dirigida pelo Espírito Santo através da vida de uma pessoa que seja contrário àquilo que a Bíblia ensina. Não tem como. A Bíblia não entra em contradição, né? Então é por isso que eles enfatizaram que só as Escrituras. O artigo 5º da Confissão da Igreja Reformada na França, que foi adotado em 1559, diz assim: não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Santas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a essas santas escrituras, mas ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. Olha que definição, né, somente as Escrituras são de fato a autoridade sobre a nossa vida. Então, o que rege a minha vida? Né? Um conselho de um pastor? Sim, se ele estiver aconselhando conforme a Bíblia. O que pode reger a minha vida numa decisão que eu devo tomar? Alguém profetizando, falando em nome de Deus para a minha vida? Sim, se o que ele estiver falando também as Escrituras confirmem, né? E por aí vai. Então, as Escrituras é de onde nós tiramos toda a confirmação de tudo o que é feito. Então, só as Escrituras. O cara pode ser até criativo, carismático, pode falar um bocado de coisa interessante, mas se a Bíblia ela não dá respaldo, né? Se ela não ratifica, então descarta fora, porque não é de Deus, não provém de Deus. Olha só. Sola fide, ou seja, só a fé. Deixa eu só monitorar aqui. Só a fé. Os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras, né? Então isso aqui era o combate daquele ensino católico que as obras salvavam e tudo mais. Então eles combatem, não, só a fé sem as obras. As obras não favorecem, não contribuem, não acrescentam. As obras não são algo que eu possa fazer para que possa estar contribuindo para a minha salvação. O que eu fizer não vai alterar em nada daquilo que Jesus já fez uma única vez, de uma maneira completa para me salvar. Então as obras não podem contribuir em nada. O que eu faço e deixo de fazer não fará Deus me amar mais, ou eu ser mais favorecido diante de Deus. Tá certo? Então só a fé. A salvação não é mérito humano, né? Conquistado pela prática das boas obras, mas é obra de Deus. Tá? Recebida de graça, né, pelo homem mediante a fé em Cristo. A salvação não resulta no somatório de fé mais obras. A salvação é dom de Deus, ou seja, presente, né, favor imerecido, é gratuito, recebido exclusivamente pela fé em Cristo. Dois textos que está selecionado aqui, que é Efésios capítulo 2, verso 8 e Romanos 1,17, que foi o texto que Martinho Lutero foi impactado, né, essa palavra que gostam de usar, impactado. Então, que ele foi transformado, que teve lá um eureka, um estalo nele. O meu justo viverá pela fé, né? Romanos 1,17. Então, quando o Martinho Lutero leu aquilo, foi libertador, saltou os olhos dele. Então, não é pelas obras, é pela fé. Não é pelo que eu faço, não vai acrescentar nada, é pela fé. E aí também o Efésios capítulo 2, verso 8, né? Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês,
mas de Deus. Olha que coisa interessante. Então, eu posso fazer o que for, ter vida piedosa, orar muito, jejuar, fazer boas obras, dar meus bens aos pobres, posso ir muito para a igreja, posso dar dízimo, oferta, ajudar os moradores de rua, posso ser uma pessoa generosa, aquela coisa toda, e me doar, e fazer um bocado de coisa. Isso não vai, de maneira alguma, me colocar em um patamar, tá certo? Diante de Deus, né? Em detrimento dos outros ou em relação aos outros. Então, todos nós, pela fé, estamos em Cristo ou somos em Cristo salvos, tá? Por causa do que Cristo fez. Então, só a fé, amados. E as obras? Deriva da fé. Porque as obras, se não derivarem da fé, tiver outra motivação, essas obras a pessoa tem como mérito. E aí não há mérito nenhum em nós a respeito de coisa alguma, porque a Bíblia diz que Deus opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Então o mérito é sempre de Cristo Jesus na cruz do Calvário, agindo pelo seu Espírito em nossas vidas, enviado aí pelo Pai, né? Só a graça, sola gratia. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. Olha só, a graça é um dom merecido de Deus em nós, né? O salário do pecado é a morte, merecemos então o juízo e a condenação, o inferno, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, suspende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que não merecemos. Isso é graça. Então, o que nós podemos fazer para ser salvos? Nada, absolutamente nada. Ah, mas se você não for para a igreja, se você não tiver uma vida de oração, se você não lê Bíblia, se você não isso, você não vai ser salvo. Não, amados, não tem como eu fazer nada, inclusive, né, para que Deus me ame menos. Eu não consigo, não tenho essa capacidade. Eu posso ser o pecador miserável, desgraçado, do que for. Eu não tenho como alterar a ação de Deus, a disposição de Deus, o amor de Deus. Eu posso pecar, viver pecando. Deus não vai me amar menos. Eu não altero Deus, né? As pessoas pensam que, olha, você desagradou a Deus e Deus não te ama mais. Que conversa é essa? Isso não existe. Eu não altero o ser, o caráter, a natureza de Deus. Deus é amor. Então, se fosse por esse relacionamento de eu faço e Deus se agrada, isso é relacionamento humano, né, irmãos? Que a gente tem, né? Que exige essa reciprocidade. O amor de Deus é unilateral. O amor de Deus, ele basta, inclusive. Ele nos ama. É igual a criança, né? Criancinha ou adolescente que revoltado fala pro pai assim, para os pais, eu não amo vocês. O que os pais devem? Porque os pais hoje ficam todos ressentidos, meu filho não me ama. Bobagem, meu. Eles não sabem o que é amor, né? E eles nem têm que amar coisa nenhuma. O amor dos pais basta pelo filho. Então são pais muito mais carentes, né? Mal resolvidos, que tem essa reação e essa crise. É igual Deus. Deus ama o mundo, ponto final, acabou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê e não pereça, mas tem a vida eterna, ponto final, acabou. Ah, mas se o ser humano pecar, Deus não vai assim deixar de amá-lo? Não tem como. Deus é amor. A graça de Deus independerá. Eita, eu tô até me enroscando aqui nos verbos. Não vai alterar nem passado, nem presente, nem o futuro para aquilo que Deus já fez na eternidade. Deus já fez, Ele já realizou, a obra está pronta, está consumada. Na ótica eterna, inclusive, já foi feito. Ó. Deus amou, está lá no passado. Deus não vai amar. E Deus não ama, Deus amou, está lá no passado. Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Então é só a graça. Deus me ama, se relaciona comigo pela graça, apesar dos meus pecados e não por causa dos meus acertos. Então isso foi enfatizado. Infelizmente, muitas vezes a igreja hoje evangélica ainda não compreendeu essa relação, né? E vive muitas vezes ensinando essa questão de que fulano merece, de que fulano não sei o que. Entra em crise quando fulano passa dificuldade, adversidade e aquela coisa toda, né? Mas vamos lá. Sola Christus, só Cristo. Os reformadores deitaram por terra a heresia romana que afirmava ser o Papa o sumo pontífice. Irmãos, a gente é protestante, é evangélico, né? Como nós dizemos que somos, né? A gente não tem Papa, mas que tem um bocado de gente aí
que quase está tomando lugar de Cristo, tem, viu? Líderes, figurões, né? Até mesmo alguns teólogos e ensinadores, parece que os caras assim, não eles propriamente dito, né? Mas as pessoas, porque essa inclinação para a idolatria está no ser humano. Essa inclinação, né, que nós temos e que a gente projeta no outro mais do que se deve projetar, está dentro de nós. A gente precisa ter muito cuidado, né? Nós que de repente somos elogiados ou nós que elogiamos, a gente precisa ter muito cuidado, porque as pessoas às vezes colocam a pessoa assim e aquela pessoa quase que se torna assim um guru, né? Uma pessoa que o que ela falar é assim, é Deus no céu e ela na terra, né? Precisa ter muito cuidado, tá? Então, essa questão de que o Papa era o mediador, era o sumo pontífice, né? Os reformadores disseram, não, é só Cristo, não tem nenhum outro que possa fazer absolutamente nada por nós diante de Deus. Pastor, ora por mim porque a tua oração assim é mais forte, né? Eu ouço às vezes, ou me ora por mim porque você tem mais fé, intercede por mim, não sei o que, me dá uma luz aí. E fala, não, amados, todos nós somos, na verdade, isso foi trabalhado na Reforma bastante também. Nós falamos na aula passada, se não me falha a memória, sobre o sacerdócio universal dos cristãos, né? Todos nós somos sacerdotes, um reino de sacerdotes. Embora tenha líderes, embora nós tenhamos irmãos que nos direciona, nos aconselha, né, em vários momentos da nossa vida, inclusive obscuro, difícil, de adversidade, onde nós nos encontramos em apuros, tem irmãos que são usados por Deus para nos guiar, para nos orientar, né, são chamados pastores, né, os maestros da congregação, os conselheiros. Nós temos sim pessoas que muitas vezes são usados por Deus para nos ajudar na caminhada cristã, mas não a ponto de colocar essa pessoa até num grau maior. E a gente faz muitas vezes no Brasil isso com muitos líderes, né? Colocando como... a gente tem uma expressão que é assim, fulano é um ungido de Deus, né? É um ungido de Deus. Como se ele fosse mais do que os outros. De fato, a Bíblia diz que todos os cristãos, sem exceção, quem ora muito, quem ora pouco, quem conhece pouco Bíblia, quem conhece muito Bíblia, quem é firme na fé, quem é vacilão na fé, que tem uns vacilos de vez em quando assim, uma semana está no jeito, uma semana está do outro, quem tem muito tempo de estrada, quem está chegando agora, todos são ungidos pela unção do Cristo, né? O Christos, ungido, a palavra Cristo quer dizer isso, ungido. 1 João capítulo número 2, verso 20 e verso 27, quase que repete, diz assim, não é necessário que ninguém vos ensine nada, porque vocês tendes a unção do Santo. Todos os discípulos de Cristo, nascidos de novo, são ungidos com a mesma unção. O que tem é dons diferentes, habilidades diferentes nessas questões, mas a unção é uma só. Então, né, pode ter vida devocional diferente também. A gente entende isso. Agora, que uma pessoa no reino de Deus, ela está sobre a outra, ou que ela é mais, ou que Deus ouve mais a oração dela do que a outra, aí isso não tem base nas Escrituras Sagradas, não. Só Cristo mesmo. E tem um texto muito interessante aqui, que é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2, 5, tá certo? 1 Timóteo 2, 5. Vai dizer que... Pastor, pastor. Pode falar, amada. Pastor, sou eu. Sim, pode falar. Muitas vezes, o que a gente vê muitas vezes é que eles, às vezes, tomam para si esse título de ungido para não serem questionados. Hoje em dia é o que está acontecendo, né, nas igrejas, assim, nas denominações. A vaidade faz parte de nós. Às vezes, desculpa, irmã, pode falar. Eu falo isso por experiência própria, da onde eu vivi. Sim. Entendeu? Da onde eu vivi, havia muito esse termo, a gente não podia questionar nada, porque a gente já ouvia, não toquei isso no ungido. Havia isso. Isso dá uma... Não podia questionar alguma coisa que estava fora. Isso dá um salvaguardo, né? Um salva-conduto para o cara fazer o que ele quer, que ninguém pode questionar, né? Porque se estiver questionando ele, está desobedecendo a Deus, está sendo rebelde contra Deus, claro que não. A Bíblia diz que todos nós, todos sem exceção, devemos ser advertidos. Inclusive Paulo diz isso a Timóteo também, né? Vamos ler Timóteo aqui, na primeira carta de Timóteo também, capítulo 5,
né? Lá pelos versos talvez 19, 20, alguma coisa assim, o Paulo vai dizer para repreender os presbíteros que eram, né, na ocasião, os líderes, né, os principais líderes da igreja eram os presbíteros. Nós chamamos de pastores hoje, mas são os presbíteros, que Paulo chama aqui, na ocasião de Timóteo. E ele disse, mas os presbíteros, se pecarem, devem ser repreendidos, com respeito, né? Claro, não desrespeitando. Então Paulo trata essa questão que deve haver respeito, mas não deve haver, por exemplo, essa questão de que a pessoa é intocável, é um intocável, né? Aí pega uma passagem de Davi, que disse lá para Saul, né? Não, eu vou tocar no ungido do Senhor. São contextos totalmente diferentes. Não tem como pegar aquele texto do Antigo Testamento, transportar para hoje e para essas situações. Então é uma coisa que não tem nada a ver mesmo. Então a gente precisa, de fato, todos, nós temos um ego. E esse ego, ele, quando é massageado, a gente gosta, é inevitável. Quem não gosta de ser elogiado, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão, ou professor, você não sei o que, ou pastor não sei o que, ou vaso, ou profeta, ou levita, né? Eu estou pegando aqui esses termos todos que eu nem concordo com alguns, mas, então assim, a vaidade humana, ela é alimentada, ela é muito perigosa. Então a pessoa que recebe isso tem que saber receber de uma maneira muito madura, né, e transportar isso para Cristo. Eu posso até agradecer, obrigado meu irmão pelo elogio, né? Deus te abençoe. Não tem problema você reconhecer em mim um dom de Deus, graças a Deus pelo dom de Deus em nossas vidas. Paulo disse em 2 aos Coríntios, mas eu tenho que saber dentro de mim que aquilo deve ser levado até Cristo, porque só Cristo merece, de fato, Ele tem um mérito, eu não tenho, sou pecador, e se eu sou sendo usado de alguma maneira para abençoar alguém de algum jeito, é porque o Espírito Santo está agindo em mim, é porque Cristo possibilitou isso, é porque a palavra de Deus em mim agiu e por mim, né, e através de mim fluiu na vida de alguém. Então é Cristo, só Cristo. A Ele seja dada a glória, a honra, o louvor, a majestade, a ciência, o domínio pelo século do século, porque Ele que comprou com o seu sangue todos os homens, povos, línguas e nações para Deus. A Ele seja dado todo o louvor e toda a glória. Só Cristo. 1 Timóteo 2,5, né? Amém. Ainda bem que tem uma pentecostal aqui. Então, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é o único e todo suficiente Salvador, é o nosso Senhor Jesus, né? Nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser nossos intercessores junto a Deus. Isso é usurpação do ofício do mediador de Cristo. O último aqui, só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Os reformadores enfatizaram, calçados pela verdade, que a glória pertence somente a Deus. Ele não divide sua glória com ninguém. Portanto, toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. O supremo propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Deus é tanto mais glorificado quanto mais nos deleitamos nele. Então toda a glória, né? E aí o só Cristo, solos Cristos, entra aqui também, né? Reforçado pelo só lhe deu glória. Então só a Deus deve ser dada a glória, a adoração, a reverência. O Papa, por exemplo, ele aceita que pessoas se ajoelhem diante dele. Olha só que coisa complicada, né? Pastores evangélicos muitas vezes também, de uma maneira, lógico, não como o Papa, mas de uma maneira ali um pouco mais velada, aceita que pessoas também o ovacione, né? O coloque em um pedestal que só cabe ou só é Deus digno daquela posição. Então todos nós somos da mesma farinha do mesmo saco, pecadores, não somos melhores do que ninguém, amados. Então só a Deus deve ser dado a glória, só a Ele o louvor. Eu falei do sacerdócio universal dos crentes, quer dizer, eu falei que tinha falado, eu não sei se eu falei exatamente, mas aqui também é um ponto, né, que eu até pretendia e pretendo, né, a gente tem uns 5 minutinhos, eu ainda pretendo estar falando com vocês, que o sacerdócio universal. Na verdade a gente percebe, só as escrituras, só a graça, só a fé, só Cristo, só Deus, glória. Isso tudo é um todo, é uma unidade, né?
E entra também a questão do sacerdócio universal dos crentes. Então, se eu acredito que só Cristo é o mediador da minha vida, só Deus é dado a glória, só a graça, né, que é a causa da minha salvação, só a fé que é usada, né, ou é necessária para que eu receba essa mensagem do Evangelho, só as Escrituras, só a Deus é dada a glória, então isso também contribui para que eu entenda que todos nós somos iguais diante de Deus e que por causa de Cristo e através de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, pela sua graça, né, por meio da fé, glorificando a Deus, confiando nas Escrituras, todos nós podemos, então, se achegar a Deus em todos os lugares, em todos os dias, em qualquer momento. Eu, pessoalmente, André, cada um de nós, temos acesso livre a Deus sem ninguém que precise estar me auxiliando nisso, né? O que nós podemos fazer, por exemplo, com os novos convertidos é guiá-los, é discipulá-los, por exemplo, mas nunca se colocar como sendo uma pessoa que está, de fato, fazendo algo para que ele se chegue a Deus. Não, ele e o Espírito Santo é suficiente para levá-lo, através do sacrifício de Cristo, até a Trindade, né? Então o homem não precisa de intermediários para chegar a Deus. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Tem gente querendo costurar esse véu. Todos têm agora livre acesso à presença de Deus. Todos os que creem em Cristo são sacerdotes que podem chegar livremente à presença de Deus por meio de Cristo. Então derrubam-se os velhos conceitos, né, que só tinham os privilegiados, né, os bispos, os padres, os pastores, os ungidos, esses aí que essa hierarquia. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.